aula de geografia na área. Tamo junto, hein? E o assunto de hoje, pessoal, é os recursos minerais e as fontes de energia. E o que são os recursos minerais? O que seria isso? Gente, nada mais é do que substâncias naturais inorgânicas que o ser humano começou a descobrir a partir do século XVII a sua utilidade. E aqui no Brasil, quando os colonizadores começaram a encontrar o ouro em Minas Gerais. E eles podem ser, pessoal, metálicos, tais como ferro, alumínio, manganês, magnésio, cobre, mercúrio, chumbo, estanho, ouro, prata e urânio. E podem ser não metálicos, tais como cloreto de sódio, enxofre, fósforos, nitratos, areia, argila, cascalho, amianto, água, petróleo e carvão mineral. Deixa eu só fazer uma ênfase no carvão mineral, que é o seguinte: existe o carvão mineral, que ele parece uma pedra sim, pretinha, bem escura, e tem o carvão vegetal, que ele é feito a partir da queima de árvores, entendeu? Tem esses dois tipos de carvões aqui no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil nós utilizamos muito para o nosso uso diário, doméstico, o carvão vegetal, que é aquele carvão feito a partir da queima de árvores. Já o carvão mineral no Brasil é utilizado nas grandes siderúrgicas, beleza, gente? E é o seguinte, pessoal, os minerais, eles são importantes matérias-primas. Eles são usados principalmente pelas usinas siderúrgicas, as indústrias de construção ou metalúrgicas em geral. Também eles são empregados na área da saúde, nos tratamentos de câncer e na reposição de sais minerais. Ele tem toda essa utilidade, ele abrange toda a gama da sociedade no mundo. Ou seja, os minerais são muito importantes para a humanidade hoje em dia. Gente, os minerais eles são encontrados em escudos cristalinos, que são aquelas pedras gigantescas, bem duras, ou crátons. É a mesma coisa, quase o mesmo significado. E eles são formados, gente, muito, muito antigamente, lá da era pré-cambriana, há bilhões de anos atrás. E os minerais, pessoal, aqui no Brasil, os mais encontrados e os principais são o ferro, a bauxita, o cobre, o cromo, ouro, o estânio, o níquel, o manganês, o zinco, o potássio, entre outros. Sendo que aqui no Brasil, pessoal, o minério de maior incidência de extração é o ferro. Não é à toa que o Brasil é a segunda maior potência do mundo quando fala de extração de minério de ferro, entendeu? O Brasil tem minério de ferro em abundância em suas terras. E é o seguinte, nós vamos falar de fonte de energia. E o que seria uma fonte de energia? São recursos dos quais se pode obter energia. Tá entendendo? São recursos que nós temos energia, que nós obtemos energia. E ela pode ser colocada, essa energia pode ser transformada e posta em navios, em comboios, em motos, em carros em movimento, fazer funcionar as máquinas e aparelhos domésticos, iluminar as ruas e as residências. Tá entendendo? Essas fontes de energia, pessoal, são imprescindíveis para a humanidade hoje em dia. Para tu ter ideia, se agora nós tivéssemos um blackout gigantesco no planeta inteiro, as fontes de energia se esgotassem de uma hora para outra, provavelmente o ser humano ia entrar em uma histeria em massa. Boa parte da humanidade deixaria de existir porque nós dependemos das fontes de energia. A gente tem uma dependência gigantesca delas. E elas podem ser classificadas em fontes de energias renováveis, que são aquelas que nunca se esgotam, que é a energia solar, energia dos ventos, energia dos vegetais, que é chamada de biomassa, a energia das correntezas dos rios, que é chamada de hidráulica, como eu já falei, a eólica, que é a dos ventos, do calor interno do planeta térmica, que é a geotérmica, e entre outras fontes de energia. E elas podem ser as fontes de energias não renováveis, que são aquelas que um dia vão acabar, tais como o petróleo, o gás natural, o urânio e o carvão mineral. Sabendo que o mundo hoje em dia tem como principal fonte de energia não renovável o petróleo. Hoje em dia a principal fonte de energia no planeta inteiro é o petróleo. E é o seguinte, pessoal, as mais utilizadas aqui no Brasil, nós temos a energia solar, a energia dos oceanos, nós temos a energia geotérmica, a energia da biomassa, energia hídrica e energia eólica. É o seguinte, essa energia do oceano, ela pode parecer muito
com a energia hídrica, mas ela tem suas diferenças. É como se fosse uma central lá no oceano, aproveitando aquele movimento das ondas, de ida e volta, de ida e volta. Aquele movimento das ondas, ela passa por um compartimento nessa central flutuante no meio do oceano, e lá no meio do compartimento tem uma hélice. E essa hélice ela vai girando conforme o movimento da onda vai se propagando, de ida e de volta. Essa energia de biomassa, gente, é a energia dos restos de alimentos, do lixo, do resto do estrume e fezes de animais. Esses estrumes e fezes, pessoal, quando eles estão se decompondo, eles formam um gás. O gás é chamado de metano. Esse gás metano, ele pode sim gerar energia, ele gera energia. Essa energia eólica, como o nome já está dizendo, é a energia dos ventos, juntamente com a energia solar, que é a energia do sol. Essas são as duas principais fontes de energias renováveis que nós utilizamos aqui no Brasil, entendeu? E as fontes de energias não renováveis que nós temos no Brasil são petróleo, o carvão mineral, o gás natural, o xisto betuminoso e os combustíveis nucleares. O xisto betuminoso, pessoal, ele é, como é que eu posso dizer assim, ele parece muito com carvão mineral. Só que o xisto, ele pode ser feito várias outras coisas. Inclusive, ele é usado para fazer o plástico. O xisto ele é usado como um dos componentes para se fazer o plástico, entendeu? E agora nós vamos entender qual é o princípio que tem para se obter energia. É o seguinte, nós temos três principais fontes aqui, não é? Nós temos a hidrelétrica, nós temos as termoelétricas e as usinas nucleares. Aqui no Brasil nós temos as três. Nós temos as três. A energia hidrelétrica, pessoal, ela funciona através da força da correnteza. Como vocês estão vendo aqui do ladinho aqui, o GIFzinho animado, ele mostra que aquela correnteza, a força da água, ela passa através de uma comporta, de uma tubulação, chega a essa hélice, faz com que a hélice se movimente, fazendo com que ela movimente as engrenagens que há numa turbina gigantesca. Gente, a turbina para gerar energia hidrelétrica é gigantesca. Eu posso colocar aqui que ela tem uns 500 metros quadrados, ou seja, é muito grande. E essa ela gira na turbina, fazendo com que esse movimento faça acontecer a fabricação de energia. A energia faça a ser obtida a partir desse movimento. A termoelétrica ela é bem parecida também. Aliás, as três são bem parecidas, são semelhantes. Só que a termoelétrica ela usa como fonte de combustível para movimentar as engrenagens a queima de combustíveis fósseis, a queima de carvão mineral, a queima de lenha e etc. Isso é muito prejudicial para a nossa camada de ozônio, porque tem emissão de CO2, não é? Mas o sistema é a mesma coisa. Aquele calor que é emitido através da queima dos combustíveis faz com que a água esquente, a água gera vapor e o vapor movimenta a engrenagem, movimentando assim a turbina e gerando energia. Nas usinas nucleares o princípio é quase o mesmo, só que é o seguinte, é muito perigoso. Na usina nuclear, ela lida com materiais radioativos, como o urânio e o plutônio. Quando eles estão enriquecidos, que é aquela parte que eles fabricam calor, um bastão de urânio, gente, é mais ou menos assim, ó, desse tamanho, mais ou menos de 50 a 60 centímetros. Esse bastão ele precisa ser resfriado. E para você conter a radioatividade desses bastões, eles precisam estar em um local específico de paredes de concreto grossíssimas para poder a radioatividade não ultrapassar. E ele funciona do mesmo jeito do que as usinas termoelétricas. O calor dos bastões que é liberado, os isótopos radioativos esquentam a água, que fazem gerar vapor e assim faz movimentar a turbina gerando eletricidade. Só que é o seguinte, isso pode acontecer acidentes, conforme a nossa história conta. E o acidente nuclear de maior incidência e fama foi o acidente de Chernobyl, que matou centenas de milhares de pessoas. Tecnicamente, a cidade que estava Chernobyl ela foi totalmente evacuada, porque cerca de 10 quilômetros quadrados tiveram que ser evacuados por conta da radioatividade. E a radioatividade, pessoal, ela é levada pelos ventos, infelizmente. Ela é levada através dos lençóis freáticos e tudo. Para você ter ideia, as pessoas que tiveram contato naquele dia do acidente de Chernobyl, infelizmente, elas tiveram câncer. Os filhos posteriores que eles tiveram um crescimento degenerativo muito ruim.
tiveram deformidades, foi muito complicado. Foi o maior acidente da história da humanidade em termos de acidente envolvendo isótopos radioativos. Nós tivemos um aqui no Brasil também, só que não foi da dimensão de Chernobyl. Nós tivemos um aqui que foi com Césio 31. A história assim como eu me lembro, os catadores de lixo foram num depósito de lixo hospitalar, pegaram uma máquina de raio-x. Isso ficava em Goiás. Essa máquina de raio-x, eles tiveram a curiosidade, pessoal, de abrir a máquina de raio-x. E dentro da máquina de raio-x é usado sim isótopos radioativos. Eles tiveram contato com urânio, o pó do urânio, que é bem azulzinho. Eles abriram, acharam aquilo legal, levaram para casa. Infelizmente, todos aqueles que tiveram contato naquele dia tiveram sérios problemas com câncer. A criança que foi o filho do homem que levou a máquina para casa, do catador de lixo, ela faleceu. Para você ter ideia, ela teve que ser enterrada em um túmulo maciço de concreto, em um caixão de aço. Porque daqui a 200 anos, provavelmente, o corpo dela, os restos mortais, ainda estejam radioativos. Isso é muito perigoso mesmo. É o seguinte, pessoal, a gente vendo hoje em dia o mundo evoluir, né, o mundo progredir, principalmente quando a gente lida com a preservação ambiental, nós vamos falar do biodiesel. Gente, várias plantas produzem esses óleos vegetais. E os cientistas, de uns tempos para cá, descobriram que esse óleo pode ser gerado biodiesel, ou seja, combustível. E ele é uma fonte de energia renovável, sim, porque a maioria dos vegetais que geram esse óleo podem ser replantadas. E esse biodiesel, pessoal, hoje em dia é comercializado no planeta inteiro. É uma fonte de energia renovável, uma fonte de energia pouco poluente para a atmosfera, ou seja, o mundo está evoluindo, o mundo está progredindo para fontes de energias renováveis, porque infelizmente os combustíveis fósseis um dia vão acabar. E isso acontecendo, nós temos que ter outra saída para obtermos fontes de energia, não é? E foi isso, pessoal. Final da nossa aula. Espero que vocês gostem disso. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima aula. Abraço e atenção nas atividades. Valeu, galera!